Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a velocidade. A velocidade é uma constante da física, que é muito importante para vários estudos no meio desse ramo da ciência, que é a física. Bom, a velocidade, ela nada mais é do que uma variação do espaço sobre o tempo. Então, a equação da velocidade, nós podemos demonstrar ela como V igual a ΔS sobre ΔT, ou seja, a velocidade é igual à variação no espaço sobre a variação do tempo. Então, só lembrando que esse triângulo da equação, ele significa variação. Então, sempre que você ver esse triângulo em qualquer equação ou questão de uma prova, deve saber que esse triângulo representa uma variação. Uma coisa que deve se notar para não acabar se confundindo é que a velocidade é diferente da aceleração. Enquanto a velocidade é uma constante, a aceleração é uma variável. Ou seja, se nós calcularmos a velocidade com que um carro chegou a um determinado local, nós vamos apenas definir a velocidade com que esse carro se moveu. Ou seja, nós não vamos considerar o tempo que esse carro variou a sua velocidade, porque com certeza um carro não vai viajar uma distância somente em uma velocidade. Ele precisa diminuir sua velocidade e aumentar conforme ele for passando. Por exemplo, em um quebra-mola, em uma encruzilhada, uma curva, ele precisa variar sua aceleração. Então, a velocidade, ela não é uma variável, ela é uma constante. Então, para determinar esses pequenos empecilhos no trajeto, nós precisamos definir a aceleração e não apenas a velocidade. A velocidade, ela faz parte da equação da aceleração, mas ela não representa a aceleração, apenas a velocidade. Apenas um movimento constante no espaço. Então, vamos resolver um problema para nós entendermos o que exatamente retrata a velocidade. Consideramos que um objeto se mova do ponto A ao ponto B em um determinado tempo. Nós temos as informações que a variação no espaço, o ΔS, ele é igual a 18 km, ou seja, esse objeto vai se distanciar do ponto A ao ponto B, sendo que a distância do ponto A até o ponto B equivale a 18 km. E o nosso ΔT, a variação do tempo, é igual a 15 horas, ou seja, esse objeto ele vai se mover do ponto A ao ponto B em 15 horas. Ele vai levar 15 horas para percorrer todo esse trajeto. Lembrando que nós não vamos considerar se esse objeto vai sofrer algum problema na sua trajetória, se ele vai sofrer algum empecilho. Nós vamos considerar apenas que ele levou uma certa velocidade para se percorrer essa trajetória. Nós não vamos considerar se ele teve algum obstáculo nessa trajetória. Então, para descobrir a velocidade com que esse objeto se moveu nessa trajetória, nós vamos usar a equação ΔS sobre ΔT. Sendo que ΔS é igual a 18 km, então nós colocamos aqui 18 km sobre o ΔT, que equivale a 15 horas. Então, nós colocamos o 18 km sobre 15 horas. E agora, fazendo essa divisão, nós vamos chegar ao valor de 120 km por hora. Ou seja, nós podemos dizer que esse objeto se moveu do ponto A ao ponto B a uma velocidade de 120 km por hora. Claro que lembrando que nós não estamos considerando se esse objeto sofreu algum empecilho no trajeto, se ele teve algum obstáculo. Nós estamos apenas definindo a sua velocidade constante, ou seja, nós não estamos levando em conta a sua variação, apenas a sua velocidade constante, que é igual a 120 km por hora. Então, a equação de velocidade é uma equação muito simples de você entender. Você só precisa dividir a variação no espaço pela variação do tempo. É bem fácil essa equação.
E então, você pode perceber que o resultado aqui deu quilômetros por hora, que são os quilômetros, que equivalem à variação do espaço, e horas, que equivalem à variação do tempo. Ou seja, a velocidade, ela é uma unidade de medida que é uma mescla entre o espaço e o tempo. Por isso, nós representamos a velocidade por quilômetros por hora. Então, se acaso acontecer de você precisar transformar quilômetros por hora em metros por segundo, ou metros por segundo em quilômetros por hora, que às vezes acontece em uma questão, você vai fazer o seguinte: para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, você vai dividir esse valor por 3,6. E para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, você vai multiplicar esse valor por 3,6. Ou seja, se for para esse lado, você divide por 3,6. Se for para esse lado, você multiplica por 3,6. Como um exemplo, vamos considerar a velocidade da luz. Arredondando a velocidade da luz, vamos considerar que ela equivale a 300 milhões de metros por segundo. Ou seja, nós temos aqui 100 mil milhões. Então, 300 milhões de metros por segundo. Para transformar isso em quilômetros por hora, nós vamos multiplicar esse valor por 3,6, que vai dar o valor de 1 bilhão 80 milhões quilômetros por hora, que equivale à velocidade da luz em quilômetros por hora. Então, é assim que nós fazemos essa transformação na unidade de medida. Então, sempre considerando que a velocidade é representada como uma unidade de medida mesclando o espaço e o tempo. Por isso, ela possui uma unidade de medida temporal e uma unidade de medida espacial. Ou seja, ela é uma mescla entre essas duas unidades de medida. Então, ela sempre vai ser representada por essa mescla, uma unidade espacial sobre uma unidade temporal. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Essa equação ela é muito simples e é só treinar um pouco que vocês logo pegam jeito. Até a próxima.